Coronavírus. Senadores aprovam projeto de lei que vai permitir trazer brasileiros da China. Aviões da Força Aérea já estão em rota. Zika vírus. Aprovada a medida provisória que estabelece pensão vitalícia para crianças que tiveram microcefalia por causa do vírus. E Comissão de Relações Exteriores tem na pauta de hoje projeto que torna mais restrito o uso de aeronaves da FAB. Os brasileiros que pagam esse combustível e a manutenção desses aviões precisam saber quem está viajando, para onde está indo, por quanto tempo e o que vão fazer. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, um bom dia para você. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei com medidas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, brasileiros poderão ser trazidos de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto da doença. De manhã, antes mesmo da leitura e aprovação do projeto no plenário do Senado, 2 aviões Embraer 190 da Força Aérea embarcaram de Brasília para a China. Tripulantes e militares das equipes escaladas para a missão receberam os cumprimentos do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O governo Bolsonaro deu uma resposta bem rápida a isso aí. Da minha parte, eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, e estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora. Serão 4 escalas antes de chegar ao destino. A primeira será em Fortaleza, a segunda em Las Palmas, na Espanha, a terceira na cidade polonesa de Varsóvia e a última já na China, em Urumqi. A chegada em Wuhan está prevista para esta sexta-feira e o retorno ao Brasil no sábado, dia 8. Essa missão foi, a primeira reunião que aconteceu foi agora, domingo, 17h30, se planejando, se imaginando, quando o presidente definiu, então, já na segunda-feira, em menos de 48 horas, estamos decolando, em menos de 60 horas ou em 60 horas, a partir da decolagem, estaremos chegando com todos os brasileiros bem, em Anápolis. O projeto prevê medidas de isolamento, quarentena, procedimentos médicos, restrição de entrada e saída do país e permite a importação de medicamentos sem registro prévio na Anvisa. Em plenário, os senadores falaram do esforço e do acordo para que a proposta fosse votada rapidamente. Eu quero novamente reiterar os meus agradecimentos a todos os líderes partidários, a todos os senadores e senadoras que compreenderam a importância dessa matéria, apoiaram a inclusão na pauta e por isso estamos aqui deliberando essa matéria como prioritária na pauta da sessão deliberativa de hoje. Eu quero aplaudir a exceção que Vossa Excelência, com a nossa concordância explícita ou implícita, estabeleceu. Esta providência legislativa merece o tratamento expedito que está tendo tanto por parte da Câmara quanto por parte do Senado. Nós, brasileiros, temos a obrigação de buscar qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo que esteja correndo perigo. Isso não foi feito no momento que os nossos irmãos estavam na China e que poderiam ter vindo antes. Não precisava de projeto de lei, podia ter sido uma medida provisória, podia ter sido qualquer coisa que de fato pudesse entrar em vigor imediatamente. Não vejo demora nenhuma, vejo uma solicitação feita, para você ter uma ideia, eram 54 ou 55 pessoas. Primeira coisa, os 55 queriam vir? Não. Tinham quase 15 que falaram que não iriam vir, que estavam bem, estavam tranquilos, estavam aguardando. Depois você tem todo o trabalho do Ministério de Relações Exteriores, você não pega um avião e entra no espaço aéreo chinês e desce no meio de uma cidade em quarentena sem negociar termos, sem acordar com aquelas autoridades. Os senadores também aprovaram a medida provisória que determina pagamento de pensão a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus.
A MP trancava a pauta de votações e perderia a validade no dia 12 deste mês. Ela determina o pagamento de um salário mínimo mensal vitalício a crianças com microcefalia por causa do Zika vírus, que nasceram entre 2015 e 2019 e que são favorecidas pelo benefício de prestação continuada. O plenário aprovou ainda a inclusão da fibromialgia no rol de doenças que dispensam tempo de carência para o direito a benefícios previdenciários e a determinação de que agressores de mulheres frequentem centros de educação e de reabilitação por decisão judicial. Na mesma sessão, o presidente do Senado leu em plenário os procedimentos para o processo de cassação da juíza Selma, do Podemos do Mato Grosso, conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 6 dos 7 ministros do TSE consideraram que a parlamentar praticou caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. A magistrada nega as acusações. Há sobre a mesa um expediente do Tribunal Superior Eleitoral comunicando o Senado Federal a cassação do mandato parlamentar da senadora juíza Selma. Informo ao plenário o prosseguimento a ser seguido. Designação de relator da matéria. Citação da senadora interessada para que exerça, se desejar, seu direito de defesa perante a mesa no prazo de 10 dias úteis. Esgotado o prazo sem apresentação de defesa, há a nomeação de defensor da ativa para fazê-la no mesmo prazo. Recebida a defesa, a senadora ou o advogado dativo abrir prazo de até 5 dias úteis para que o relator profira o seu voto. Comunicação ao plenário da decisão tomada pela mesa e publicação desta no Diário Oficial da União, no Diário do Senado Federal, para que produza seus efeitos. Senadores querem endurecer as regras para o uso dos aviões da FAB. Um projeto de lei sobre o uso das aeronaves está na pauta da Comissão de Relações Exteriores. O texto do senador Lazier Martins tem como objetivo atender à moralidade ao restringir o uso dos aviões da FAB. O projeto de lei foi inspirado em um PL do ex-senador Pedro Simon. O debate renasce logo após a demissão do secretário da Casa Civil, Vicente Santini, que usou uma das aeronaves para voos internacionais. A característica desse projeto é a transparência. Isto é, os brasileiros que pagam esse combustível e a manutenção desses aviões precisam saber quem está viajando, para onde está indo, por quanto tempo e o que vão fazer. As principais exigências do PL são: registro documental sobre a finalidade da utilização, passageiros da aeronave, percurso e a tripulação empregada, por exemplo. O texto determina que autoridades usem as aeronaves apenas para viagens a serviço, missões oficiais ou por motivo de segurança e emergência médica. Atualmente, presidentes dos poderes e comandantes das Forças Armadas podem usar os aviões para viajar ao local de residência. A Comissão de Direitos Humanos se reúne daqui a pouco, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos então a conversar agora ao vivo com a repórter Isabela Dutra para saber os destaques da Comissão de Direitos Humanos. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A comissão tem na pauta vários projetos sobre crianças e adolescentes. Uma dessas propostas determina que essas crianças passem por, assim que entrarem no ensino fundamental, passem por exames para uma avaliação básica de saúde. A ideia é detectar com antecedência se eles têm algum problema de visão, de audição, alguma questão psicológica e também avaliar o estado nutricional e de vacinação dessas crianças. Quem tiver algum problema vai ser encaminhado para tratamento no SUS. A proposta também determina que as crianças ingressem no ensino básico a partir dos 4 anos de idade e que os pais e responsáveis participem mais ativamente da vida escolar da criança, indo a palestras e indo a encontros sobre o desempenho dessas crianças na escola. Além dessa proposta,
Na mesma reunião, a comissão também deve examinar o projeto que dá aos agentes de proteção à infância e juventude livre acesso a eventos públicos e privados. E uma outra proposta dá à Defensoria Pública acesso ao cadastro da criança ou adolescente submetido à medida de proteção. Esses são os destaques, então, da Comissão de Direitos Humanos. Tiago. Obrigado, Isabela, pelas informações. O governo federal enviou ao Congresso projeto que fixa condições para a realização de pesquisa e lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e também para o aproveitamento de recursos hídricos na geração de energia elétrica em terras indígenas. O projeto, que regulamenta dispositivo da Constituição, também prevê compensação aos índios pela exploração das terras deles. Os presidentes dos 3 poderes se reuniram ontem para um almoço no Palácio da Alvorada. Além de Davi Alcolumbre, do Senado, Rodrigo Maia, da Câmara e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro convidou o vice-presidente Hamilton Mourão, presidentes de tribunais federais e os presidentes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O presidente fez um balanço do ano de 2019 e fez algumas reflexões em relação ao ano de 2020. Foi, acho que, um almoço de boas-vindas, de avaliações gerais de tudo que a gente está conseguindo fazer do ponto de vista legislativo. A gente tem a nossa agenda e, naturalmente, o governo também tem a sua. E a gente tem que compatibilizar a agenda possível nesse ano, que é um ano atípico. Lógico que um almoço, um convite feito pelo presidente para prestigiar as instituições, é o fortalecimento dessas instituições e, naturalmente, é a aproximação, a convergência de pautas que sejam na defesa dos brasileiros. E isso nós estamos fazendo. Proteção contra enchentes é o objetivo de um dos projetos aprovados na primeira reunião do ano da Comissão de Meio Ambiente. O primeiro projeto aprovado altera o Estatuto das Cidades, com o objetivo de ampliar as áreas de proteção contra enchentes. Pelo texto, passa a ser obrigatório que os planos diretores apresentem propostas específicas para a drenagem urbana e determinem as áreas máximas que podem ser impermeabilizadas nas cidades. Nesse mês de janeiro, em Belo Horizonte, tivemos uma chuva que, sinceramente, dessa intensidade nunca vi, nós nunca tivemos um registro, pelo menos recente, e com satisfação eu sou relator desse projeto, que é um projeto muito importante em ampliar no plano diretor de cada município as áreas de preservação e principalmente as áreas de proteção para a questão de enchentes. Outro projeto aprovado altera o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, criado por lei em 2009, destinando recursos para ações de prevenção e combate ao desmatamento, aos incêndios florestais e aos desastres naturais. Segundo dados de 2017 do Sistema de Estimativas e Emissões de Gases de Efeito Estufa, iniciativa do Observatório do Clima, as mudanças de uso da terra, principalmente o desmatamento e as queimadas, são a principal causa de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Representam 46% do total. Lamentavelmente, quando você fala em combate a incêndio, você já viu o que aconteceu no passado, a tragédia, a imagem do governo brasileiro, aonde ficou lá em outros países. Foi um Deus me acuda, devido a algumas providências, graças a São Pedro que choveu, que conseguimos realmente combater os incêndios nas florestas, sobretudo no Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. 2 requerimentos de audiências públicas para discutir o uso de agrotóxicos também foram aprovados. Uma delas vai ter como foco saúde e meio ambiente. A outra, as perspectivas do agronegócio. Além disso, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, anunciou uma mudança nos horários das reuniões deliberativas, que passarão a acontecer nas manhãs de terça-feira, a partir das 11h30. Projeto aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura deve impactar positivamente a cultura de cacau no Brasil. Atualmente, a Bahia e o Pará, cada um, com mais de 100 mil toneladas de cacau produzidas por ano, lideram o mercado nacional. Segundo o relatório aprovado nesta quarta-feira, o objetivo do projeto é aperfeiçoar a política nacional de incentivo à produção de cacau de qualidade, agregando novos instrumentos e diretrizes.
As mudanças atribuem maior protagonismo à Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira. O aperfeiçoamento da Política Nacional do Incentivo à Produção do Cacau de Qualidade pode contribuir para impulsionar a geração de trabalho e renda nos principais estados produtores do país. A Comissão de Infraestrutura aprovou ontem projeto que estabelece padrões mínimos para o transporte de animais domésticos. A medida vale para viagens terrestres, aéreas e aquaviárias. Segundo o relatório do senador veneziano Vital do Rego, as normas atuais não são claras sobre os direitos dos passageiros ao transportar animais domésticos. Hoje, elas são definidas pelas empresas e variam de uma para outra. O projeto da Câmara dos Deputados acrescenta às competências das agências de transportes estabelecer padrões mínimos de segurança, higiene e conforto para o transporte de animais domésticos. As regras valem para linhas regulares nacionais, interestaduais e intermunicipais, seja para o transporte terrestre, aéreo e aquaviário. Estabelece que até 2 animais domésticos com no máximo 8 quilos cada podem embarcar dentro da cabine. É necessário apresentar atestado médico veterinário com data de até 15 dias antes da viagem, atestando a saúde do animal. Apresentar também carteira de vacinação atualizada. O animal precisa estar higienizado para embarcar e acondicionado em caixas de transporte adequadas. Não podem viajar por mais de 12 horas seguidas. Cães-guia podem viajar independente do peso e pagamento. Essa foi a primeira reunião da Comissão de Infraestrutura este ano. O presidente do colegiado resumiu o que deve ter prioridade na pauta. Ele também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e disse que o Poder Judiciário tem desafiado o Poder Legislativo e o Executivo. E o Judiciário tem, ultimamente, desafiado as decisões do Legislativo e do Poder Executivo quando pratica o ato constitucional da sanção ou veto, mais da sanção, tornando leis fruto do devido processo legislativo inválidas, suspensas a partir de decisões monocráticas. Muitas vezes isso acontece por uma inação, uma omissão, uma covardia nossa. Existem pautas, principalmente as pautas relacionadas a costumes, e que há um temor reverencial por parte que contamina o legislativo e que coloca embaixo do tapete. Entre as pautas que foram apontadas como prioritárias para serem votadas pela comissão este ano estão o marco legal do setor ferroviário e o do saneamento, que também foi destacado como prioridade pelo governo e pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. O PL obriga estados e municípios a licitarem a contratação de serviços de saneamento, abrindo caminho para a atuação de mais empresas privadas do setor. Hoje, a maioria desses serviços é fornecida por estatais contratadas sem licitação. Com a abertura desse mercado, o governo estima a atração de investimentos da ordem de 700 bilhões de reais nos próximos anos. O senador João Paul Prates, relator do marco regulatório para o setor ferroviário, disse que trabalhou todo o ano passado no texto da proposta para que o setor tenha capacidade de se sustentar por 50 anos. São empreendimentos pesados em todos os sentidos, né? Do ponto de vista da escala financeira, do ponto de vista da importância estratégica, do ponto de vista da interconectividade com outros setores, da importância para justamente gerar o escoamento de tantas produções diferentes, de tantas regiões diferentes do Brasil. Eu acho que valeu a pena esperar um pouco mais, ter um projeto mais consolidado, que discutisse com mais pessoas, que ouvisse mais pessoas, mais entidades, mais agentes financeiros, mais usuários. A PEC que altera os fundos públicos, uma das propostas do Plano Mais Brasil do governo, vai ser votada no dia 19 na Comissão de Constituição e Justiça. O calendário de tramitação foi definido nesta quarta-feira na primeira reunião do ano da comissão, que aprovou 6 projetos de lei. Entre as propostas aprovadas na primeira reunião do ano, 2 alteram o Estatuto do Desarmamento. Uma para exigir a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para uma pessoa ter autorização de porte ou posse de arma de fogo. O outro para prever que a pessoa que já tiver porte de arma e for flagrada sob efeito de bebida alcoólica ou outra droga que provoque dependência,
terá a arma apreendida e a autorização cassada por 10 anos. Outra proposta aprovada pelos senadores prevê que, em caso de desastres ambientais, como o rompimento da barragem da Valha, em Brumadinho, os animais devem também receber proteção. O PL de número 2.950/2019 busca oportunamente obrigar o empreendedor que desenvolve atividades capazes de causar significativa degradação do meio ambiente a adotar medidas preventivas e reparadoras, visando a proteção, resgate e cuidados dos animais em situação de desastre ambiental. 3 propostas que fazem parte da pauta prioritária do governo estão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. São as PECs emergencial, a do Pacto Federativo e a PEC dos fundos. Segundo a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, a prioridade é votar agora em fevereiro a PEC dos fundos. Na semana que vem, próxima terça-feira, serão realizadas 2 audiências públicas para debater o tema. No dia seguinte, o relator, senador Otto Alencar, deverá apresentar o parecer dele. E no dia 19, a PEC dos fundos deverá ser votada na CCJ. Nós temos que ter a responsabilidade, entender a pressa que o país tem nessa agenda econômica, independente do conteúdo, votarmos a favor ou não, sermos contra ou não, ou a favor, como presidente da comissão, nós temos que dar prioridade para ele, ainda que possamos, porventura, rejeitar os projetos. Então, as 3 PECs terão prioridades neste mês de fevereiro e março. Sobre a reforma tributária, que também passará pela CCJ, a senadora Simone Tebet concorda que, para avançar, a matéria tem que receber as contribuições do governo. Sem termos um texto base vindo do governo federal, ou pelo menos a sinalização do governo federal, a melhor reforma é a que está no Senado, a melhor reforma é a que está na Câmara. Se ele não sinalizar, com que texto base nós vamos iniciar? Nós só vamos ficar aqui protelando, e um projeto que poderia correr mais rapidamente vai passar o ano e não vai avançar. Os projetos citados na reportagem, aprovados ontem pela CCJ, são terminativos, ou seja, se não houver recurso de 9 senadores para que sejam votados no plenário, eles vão seguir direto para a Câmara dos Deputados. A CPI mista das fake news retomou os trabalhos ontem. Foi a primeira reunião de 2020 e a 18ª do grupo, que deve encerrar as atividades em abril. 21 requerimentos foram aprovados pelos parlamentares, entre eles a convocação de 2 pessoas ligadas ao movimento anti-vacinação. Os integrantes também aprovaram o encaminhamento para que Twitter e Facebook apresentem informações sobre perfis indicados pela comissão. A reunião também foi marcada por polêmicas. Um dos assuntos discutidos pelos parlamentares foi a convocação do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Esse cidadão é um dos exemplos de suspeita grave de corrupção, porque ele é proprietário de uma empresa de análise de mídia que trabalha para vários órgãos de comunicação, e durante a sua gestão, esses órgãos de comunicação que têm convênio, têm contrato com a sua empresa, foram largamente beneficiados, inclusive contra qualquer critério técnico, com os recursos, as verbas publicitárias da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Fazendo um desagravo público ao Fábio Weingarten, que é uma pessoa de conduta ilibada, que está chefiando a comunicação do governo federal, demonstrou já num vídeo onde foi injustamente atacado pela imprensa, que a gente sabe que muitas vezes é tendenciosa, é de esquerda, tem esse viés de esquerda, e resolveu atacar o secretário de Comunicação na renovação de contratos que já tinha com certas empresas na iniciativa privada. O presidente da CPMI das fake news ressaltou que, além dos requerimentos aprovados na reunião de hoje, ainda existem mais 87 para análise. O parlamentar também fez um balanço dos trabalhos da comissão no ano de 2019. A CPMI fez 17 reuniões. Foram ouvidas 29 pessoas, entre técnicos da área do direito, do jornalismo, da tecnologia da informação e de áreas ligadas à saúde, além de depoimentos de cunho mais político, como os dos deputados Alexandre Frota e Joyce Halsemann, do ex-ministro Santos Cruz e do blogueiro Alan dos Santos.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou a regulamentação do uso de patinetes e bicicletas elétricas e serviços de compartilhamento desse tipo de veículo. O texto pretende evitar acidentes com pedestres. Entre outras coisas, impõe limites de velocidade, de distância e multa para quem desrespeitar as regras. O projeto agora segue para a votação final na Comissão de Constituição e Justiça. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Fique agora com imagens da cúpula do Senado na cor laranja, iluminação que começou ontem e vai até o fim do mês. Essa luz especial celebra a campanha de combate ao câncer. Obrigado pela sua companhia e continue em sintonia.